Olá, pessoal! Agora a gente vai fazer alguns exercícios referentes à segunda parte de trigonometria na circunferência. Bem, agora a gente vai resolver esses exercícios e, como eu disse para vocês, vocês têm uma figura lá nos slides da aula, que é essa imagem aqui, que dá todos os senos e cossenos dos ângulos notáveis. Essa figura é extremamente difícil de ser memorizada completa, do jeito que ela está aqui, porque ela carrega muitas informações sobre muitos ângulos. Então, é difícil decorar isso aqui, memorizar essa figura, não é viável, tá? O que é indicado? Que a gente decore aquilo que acontece no primeiro quadrante. Então, que a gente memorize e compreenda o que acontece neste espaço aqui, tá? Memorizando o que acontece nesse espaço aqui, nós conseguimos resolver qualquer um dos exercícios, ok? Então, o que nós podemos fazer? Memorizar esta tabela ao invés daquela figura gigante, com aquele monte de informações, tá bem? Então, aqui os ângulos notáveis, né? O ângulo em graus, o ângulo em radianos, o cosseno, o seno e a tangente de cada um destes ângulos. Né? Isso aqui é interessante que com o tempo vocês vão memorizando, tá bem? Então, aqui, para encontrar os simétricos, a gente sempre precisa do simétrico do ângulo no primeiro quadrante. Isso se ele já não estiver no primeiro quadrante, é claro, né? Use os seguintes macetes para realizar as reduções ao primeiro quadrante. E lembre-se dos sinais de seno, cosseno e tangente no quadrante original do ângulo. Lembra que seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Lembrem-se que cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes e é negativo no segundo e no terceiro quadrantes. E lembrem-se que a tangente é seno sobre cosseno. Vocês não precisam decorar a tangente da tabela para nenhum ângulo. Tangente, vocês apenas precisam lembrar que é seno sobre cosseno, tá? E lembrem-se do jogo de sinal, é claro. Tá? Se o ângulo pertencer ao segundo quadrante, para encontrar seu simétrico no primeiro quadrante, a gente vai fazer 180 graus menos alfa se eles estiverem em graus, ou π menos alfa se eles estiverem em radianos. Se alfa pertence ao terceiro quadrante, para encontrar o seu simétrico no primeiro quadrante, a gente vai fazer alfa menos 180 graus, ou alfa menos π. Tá? Depende ali se ele estiver em graus ou se estiver em radianos. Se alfa estiver no quarto quadrante, o simétrico no primeiro quadrante é dado por 360 graus menos alfa ou 2π menos alfa, tá bem? Então, esses três macetezinhos aqui, eles ajudam a gente a encontrar o correspondente ou o redutor no primeiro quadrante para cada um dos ângulos. Então, primeiro exemplo. Determine seno, cosseno e tangente para o ângulo de 120 graus. Então, o que acontece aqui com o ângulo de 120 graus, mais ou menos? Vocês têm aqui a circunferência trigonométrica, ok? 120 graus, ele está mais ou menos aqui. Okay? Que é assim. Bem, inicia aqui. Eu preciso achar o correspondente dele aqui no primeiro quadrante. Bom, como que eu vou fazer isso? Segundo quadrante, para achar o correspondente, 180 graus menos 120 graus é 60 graus. Então, o correspondente aqui é 60 graus, ok? O ângulo de 120 graus, então, está no segundo quadrante, tem seno positivo e cosseno e tangentes negativos. 120 é simétrico de 60 graus, né, como a gente já viu ali na figurinha. O seno de 120 graus, então, como ele é positivo, ele vai ter o mesmo sinal do seno de 60 graus e vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 graus, ele vai ter sinal oposto ao cosseno de 60 graus, tá? Lembrem que cosseno e tangente são negativos no segundo quadrante. Então, cosseno de 60 graus é 1/2, cosseno de 120 graus vai ser menos 1/2. A tangente de 120 graus é seno de 120 graus dividido pelo cosseno de 120 graus. Então, fica raiz de 3 sobre 2 dividido por menos 1/2, mais com menos é menos.
raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, divisão de frações, que fica menos raiz de 3. Segundo exemplo, encontrar o seno, cosseno e tangente de 7π sobre 4. Aqui, 7π sobre 4 pertence ao quarto quadrante, e por isso tem seno e tangente negativos e cosseno positivo. Ele é simétrico a π sobre 4, né? Faça 2π menos 7π sobre 4. Assim, seno de 7π sobre 4 é menos seno de π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 7π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 7π sobre 4 é o seno sobre cosseno, então menos raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Menos com mais é menos, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Então, tangente menos 1. Essa aqui, se vocês quiserem ilustrar, ela fica mais ou menos assim. Ok? 7π sobre 4 tá aqui. E ele é simétrico aqui ao π sobre 4. Ok? Considerando que seno de π sobre 12 é 0,26, cosseno de π sobre 12 é 0,97, encontrar seno, cosseno e tangente do ângulo de 13π sobre 12. Aqui, é um ângulo que não é notável e, nesse caso, a maioria dos exercícios fornece os valores de seno, cosseno e tangente, quando não for ângulo notável, também. 13π sobre 2 pertence ao terceiro quadrante e cosseno e seno são negativos, tangente positiva. Seu simétrico no primeiro quadrante é π sobre 12, bem? Então, seno de 13π sobre 12 é igual a menos seno de π sobre 12, que é menos 0,26. Cosseno de 13π sobre 12 é menos cosseno de π sobre 12, que é menos 0,97. Tangente de 13π sobre 12 é igual ao seno de 13π sobre 12, dividido pelo cosseno de 13π sobre 12, que vai dar menos 0,26, dividido por menos 0,97, que é 0,27 positivo. Qual é o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 240 graus? O ângulo de 240 graus pertence ao terceiro quadrante, e por isso seu seno e seu cosseno são negativos e a tangente é positiva. O simétrico de 240 graus no primeiro quadrante é o ângulo de 60 graus. Desse modo, seno de 240 graus é igual a menos seno de 60 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240 graus é menos cosseno de 60 graus, que é menos meio. Tangente de 240 graus é o seno de 240 graus dividido pelo cosseno de 240 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2, dividido por menos meio, que é raiz de 3 positiva. Exemplo 5. Calcular o valor da expressão. Seno de 150 graus, cosseno de π sobre, mais cosseno de π sobre 4, menos cosseno de 2π sobre 3, dividido pelo cosseno de π menos o cosseno de 2π. Aqui a gente vai fazer uma análise da expressão antes de sair resolvendo, tá bem? Inicialmente, 150 graus pertence ao segundo quadrante e seu simétrico no primeiro quadrante é 30 graus. Seno tem o mesmo sinal no primeiro e segundo quadrantes, então aqui é só a gente trocar o seno de 150 graus por seno de 30 graus que nós conhecemos. Π sobre 4 pertence ao primeiro quadrante, tá tranquilo, a gente já sabe quanto ele vale. 2π sobre 3 pertence ao segundo quadrante e é simétrico de π sobre 3. Então, o cosseno aqui, ele tem sinais opostos, então vai ser menos cosseno de π sobre 3, ok? 2π é igual a zero, então o cosseno de 2π
eu vou poder trocar por cosseno de zero, ok? Cosseno de π é ângulo notável, então nós já temos o valor. Usando as informações e a tabela dos ângulos notáveis, então o que que nós vamos ter, ó? Eu fiz essas trocas, né? Seno de 150 graus, troquei por seno de 30 graus. Cosseno de π sobre 4 é o próprio cosseno de π sobre 4. Cosseno de 2π sobre 3 é o menos cosseno de π sobre 3. Cosseno de π, cosseno de π, cosseno de 2π, cosseno de zero. Aí eu fui lá para a tabela de ângulos notáveis. Seno de 30 graus é 1 meio. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Então, fiquei com isso aqui. Menos com menos é mais. 1 meio mais 1 meio é 1, tá? E aqui eu apliquei a divisão de frações, tá bem? Já passei aqui. Aqui embaixo tinha o 1, certo? Então, 1 vezes menos 1 meio, menos 1 meio. Raiz de 2 sobre 2 vezes menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 4. Então, basicamente, assim, o que vocês precisam prestar atenção? Reduzir ao primeiro quadrante os ângulos e analisar os sinais de acordo com a razão trigonométrica que vocês estão utilizando para resolver o exercício, tá bem? Bons estudos e nos vemos no momento 5.